E aí pessoal, meu nome é Juliano Ferratti, aqui do Palavra Conselheira, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vamos fazer mais um vídeo aqui, nós vamos dar uma analisada agora, o que a Bíblia fala sobre masculinidade. Bom, não estou aqui para arrumar confusão com ninguém, só estou aqui para dar a minha visão sobre o assunto, o que eu entendo sobre masculinidade na Bíblia, mais sobre as características do ser masculino, né? Não vou falar sobre o ser feminino, embora hoje eu sei que existe uma briga social sobre isso daí, né? As feministas e as pessoas homossexuais, eles tentam hoje colocar sobre a sociedade que a criança, quando nasce, ela tem que ser assexuada praticamente, né? Depois ela vai descobrir o seu sexo. Eu não concordo com isso, mas aqui eu não estou para falar sobre isso. Eu só estou para dar a visão do que é ser masculino na Bíblia, ou o que é as características da masculinidade. Uma coisa é fato, não temos como falar sobre masculinidade se nós não recorrermos a Gênesis 2, que é na criação do homem. Como que Deus criou o primeiro homem, que foi Adão? Primeiro foi criado o homem, depois veio a criação da mulher. Até Jesus, quando perguntaram para Jesus sobre o casamento, Jesus recorreu a Gênesis 2, como a gente podemos ver em Mateus 19, do 4 em diante. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Então Jesus deu já o exemplo da criação do macho e da criação da fêmea. Então hoje nós vamos tratar sobre a masculinidade, o ser macho. Bom, acabamos de notar que Jesus citou Gênesis 2 para se referir a macho e fêmea, ou seja, ao ser masculino, né, que é a masculinidade, o ser feminino. Mas Paulo também chegou a recorrer a Gênesis 2 quando ele foi questionado em questão da mulher. E ele disse assim, em 1 Timóteo 2,14: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, ele citou Adão em Gênesis. Ele veio ao princípio. Então não tem como nós falarmos sobre masculinidade se nós não voltarmos ao princípio, a Gênesis 2. E se nós formos seguir o exemplo de Jesus e de Paulo e voltarmos a Gênesis 2,7, nós vemos aqui a criação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando nós observamos esse texto aqui, algumas perguntas surgem nesse texto. Aonde ele estava? O que tinha que fazer? Quem ele era? E qual o seu nome? Dessas perguntas que eu fiz, a gente vai começar a responder elas. Primeira pergunta que a gente tem que responder era: quem era esse homem? Qual era o nome dele? O nome dele era Adão, que ele foi criado do pó da terra e Deus soprou sobre as suas narinas, né, os seus narizes, o fôlego de vida e tornou ele alma vivente. A segunda pergunta é: aonde ele estava? Se nós formos ler Gênesis 2,8, nós vamos ver que ele foi posto no jardim do Éden. Bom, a outra pergunta que nós temos que fazer é: o que tinha que fazer esse homem? Quando nós vamos para Gênesis 2,5, nós temos a resposta. Por quê? Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, ou seja, para trabalhar. Bom, observamos então e conhecemos que esse Adão, que foi a primeira criação, ele estava no Jardim do Éden, só que o Jardim do Éden precisava do quê? De alguém para trabalho, alguém que fosse cultivar a terra e alguém que fosse guardar o Jardim do Éden também. Então, nessa palavra de lavrar ou cultivar e de guardar, eu consigo já tirar algumas características masculinas que eu vou estar falando para vocês. Bom, nessa palavra guardar, eu quero deixar ela bem grifada, vamos grifar essa palavra aí, porque quando Deus coloca Adão no Jardim do Éden para cultivar e guardar o Jardim do Éden, essa palavra guardar eu consigo ver alguns traços de masculinidade, que é proteger, sustentar, defender, proteger, vigiar, cuidar, manter. Então eu consigo ver essas características dentro do que Deus já tinha falado para Adão. Olha, você vai ter que guardar o Jardim do Éden. Então, dentro dessas palavras guardar, eu já consigo ver também essas características. Cultivar, então eu consigo ver cultivar, trabalhar, nutrir, cuidar, construir, orientar e governar. No guardar eu consigo ver proteção,
sustentabilidade, defender, proteger, vigiar, cuidar e manter. Essas são as características que eu vejo em Adão. Mas tem outras características também que a gente podemos ver em outros personagens que a Bíblia cita, em outros homens de Deus. Outras características que eu vejo nos homens de Deus é que nem 1 Timóteo 5,17. Ali eu vejo a qualidade, por exemplo, de ensinamento. O homem ele é apto e tem as características para ensinar. Em Gênesis 12:4 em diante, a gente vê Abraão, que com a sua fé, um homem de fé, uma característica do ser humano, uma característica do homem, é uma característica da masculinidade também, que é o que? Ter fé, acreditar em Deus, acreditar nas coisas. Então o homem ele é baseado em fé, então ele tem essa característica de fé também. Gênesis 12:4. Em Abraão eu observo também um homem aventureiro, um homem que não teve medo de se apartar dos seus parentes para viver em tenda. Foi para o Egito, voltou, desceu e fez tudo que Deus mandava, fazia. É um homem que se aventurava. Vejo Abraão, então, um homem aventureiro, um traço da masculinidade eu consigo perceber nisso daí também. Outra característica em Abraão mesmo, continuando com Abraão, que foi o quê? A fidelidade. Quando Deus chega para Abraão e fala aqui que é a vida do teu filho Isaque, Abraão não hesita, como a gente podemos ver na Bíblia no capítulo 22, no versículo 9, ó. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Ou seja, Abraão, por amor a Deus, de uma ordem de Deus, ele ia fazer o quê? Isaque, ele ia cometer uma fidelidade a Deus, porque já que Deus tinha pedido, ser fiel e ter fidelidade é ir lá e cumprir. Mas vamos lembrar que Deus não é adepto, Deus não gosta de sacrifício de criança. No entanto, que Isaque não morreu. Isaque gerou Jacó e hoje nós temos Israel. Então vamos deixar bem claro isso, Deus não mandou sacrificar criança nenhuma na Bíblia e essa criança foi morta. Isso aqui foi um teste, certo? Isaque ficou vivo, o anjo apareceu e falou, não, Abraão, não mate Isaque. Então nós deixamos bem claro aqui, a fidelidade de Abraão. E Moisés, então, em Êxodos, nossa, a gente consegue ver visão, liderança, ação, fé, fidelidade também, como a gente consegue ver fidelidade em Josué. Josué era muito fiel a Deus, muito temente a Deus, então o ser humano, ele consegue ser fiel. Isso que nós falamos em algumas igrejas, ou algumas igrejas falam que o ser humano não é fiel, isso não comprova com o que as escrituras falam, porque as próprias escrituras já dão um exemplo de fidelidade para nós. Eles não conseguiram ser perfeito. O homem não consegue viver sem pecar. O homem ele peca. Só que graças a Cristo e a sua graça e o seu sangue que nos lava, hoje nós somos livres do pecado. Davi nos dá uma demonstração de coragem, uma demonstração de fé também, uma demonstração do que é ser amigo de Deus. Um homem que viveu segundo o coração de Deus. Nossa, que grandiosidade isso! Um dos maiores reis de Israel, talvez Salomão tenha sido até maior do que ele, mas eu gosto muito mais das histórias de Davi do que das histórias de Salomão. E eu vejo Davi ali, aquele guerreiro, aquele homem destemido, corajoso, meu. Não importava a estatura, não importava a idade que ele tinha quando lutou. Ele viu um certo filisteu ali falando mal dos israelitas, falando mal de Deus. Ele falou, eu vou encarar esse cara aí, vou mostrar pra ele como é que é falar mal de Deus. Quem fala mal de Deus, o que acontece? Foi lá e fez, entendeu? É um exemplo que eu tenho de um homem de coragem. Se em Davi nós vimos coragem, fé, o homem segundo o coração de Deus, em Neemias nós vemos aquela pessoa com vontade de reconstruir, uma pessoa construtora, uma pessoa agregadora. Mesmo as pessoas querendo derrubar ele, mesmo o próprio povo de Israel querendo derrubar Neemias, que ficava para a parte de Israel, que Israel estava dividido, o povo de Judá e o povo de Israel. Neemias vai lá e reconstrói a muralha, reconstrói a cidade, edifica ali as coisas. Então nós vemos uma característica do homem, da masculinidade de ser construtor e reconstrutor também. Por outro lado, como tudo não é só festa, só bondade, só características boas, eu vejo alguns traços na masculinidade também, que é a maldade. Se a gente for pegar
Nabucodonosor. Meu, como aquele homem era mau, como aquele homem fez maldade. Ao mesmo tanto que ele queria fazer de bondade, já tinha maldade. Era um homem totalmente perverso, cruel, guerras. Se a gente for ler 2 Reis 2:10 em diante ali, nós vamos ver um homem totalmente perverso. Então, tipo, a masculinidade, ela vem também baseada com inveja, com rancor, com ganância, como Nabucodonosor, que queria dominar tudo também. A gente vê isso também no Império Romano, no Império Persa. A gente vê isso em determinadas partes da história, que o homem não foi só bondade, não. A característica masculina, ela vem também carregada, pesada de uma maldade. Mas aí Deus pega e equilibra essa balança. Por quê? Em Jesus nós vemos todas as características possíveis, imaginárias e imaginárias. Por quê? Porque ele foi o grandão da Galileia, cara. Agora nós vamos falar do grandão da Galileia. Vocês me desculpem, mas isso é uma intimidade, tá? Quando eu falo de Jesus, eu fico louco, meu. Me dá um fogo. Por quê? Nós vemos um homem cheio do Espírito Santo, carregado do Espírito Santo. Só bondade. Mesmo quando ele irava, quando ele se mostra irado ali no mercadão, que estavam fazendo a casa de Deus um comércio, você vê que na verdade ele está repreendendo porque ele ama. E não repreendendo porque ele está com ódio. Porque se ele tivesse ódio de alguém algum dia, no momento da crucificação já tinha acabado com tudo. Porque o poder que ele tem, que ele tinha ali como homem também, naquele momento, porque Jesus, vamos deixar bem claro e sempre lembrar disso, Jesus teve como homem, morreu, mas ressuscitou. Tá vivo, gente. Tá vivo, tá? Jesus tá vivo. E bem vivo, por sinal, que ele tem o corpo glorificado. É muita glória isso, não? É o grandão da Galileia. Então eu vejo compaixão em Jesus. A própria Bíblia fala que Jesus era cheio de compaixão, ó. Mateus 20:31, galera. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez aclamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou os discípulos: Que quereis que vos faça? Disseram-lhes: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo os viram, e eles o seguiram. Nossa, olha só que o texto mesmo está falando, Jesus era de íntima compaixão. Gente do céu, é difícil, é quase que impossível achar hoje uma pessoa com íntima compaixão de alguém, viu? Em Marcos 10 nós vemos um homem totalmente com amor pelas crianças. Deixa vir as minhas criancinhas, Marcos 10, 13 e 14. Então Jesus tinha uma paixão, um amor pelas crianças, coisas que os judeus às vezes eles queriam deixar as crianças mais de lado, brincando. A turma entende muito mal esse texto, gente. Os judeus nunca odiaram as crianças, pelo contrário, os judeus, eles são muito carinhosos, principalmente os pais com os seus filhos. Mas Jesus tinha um amor especial para as crianças. Não, vem a mim, como que vocês querem entrar no reino de Deus? Temos que ser como as criancinhas. Então é muito interessante esse texto. Em João 11 também nós vemos um homem totalmente abalado com a morte do seu semelhante, do seu amigo. Em João 11:35 nós vemos o sentimento em Jesus, e Jesus chora. Jesus sente a tristeza ali e chorou. Tem gente que fala: não, Jesus nunca sentiu tristeza. Não, Jesus chorou, ele ficou triste pela morte de Lázaro. E aí quiseram fazer uma piadinha, você sabe qual que foi o final, a resolução da história, né? Se tá morto, quem é que dá vida? Jesus manda Lázaro sair pra fora pra ficar mais um tempinho vivo. E aí os judeus ficam... Além de ter amor pelas crianças, Jesus tinha amor pelo ser humano, tinha paixão pelo ser humano. No entanto, que em João 3,15 em diante nós vemos o que? Jesus dá a vida pelo ser humano. Ele não veio para matar, mas sim para dar a vida eterna. Então, Jesus dá a sua própria vida para que nós pudéssemos viver. Isso é a maior prova de amor de alguém para você. Foi Jesus, deu a sua própria vida por nós hoje. Temos a vida eterna, temos esse direito de vida eterna. E é uma característica, tudo que eu estou falando aqui para vocês são características de um ser masculino, da masculinidade. Não podemos esquecer também, olha, eu já estava esquecendo, em Jó nós vemos um homem íntegro, em Jó 31.
um homem temente a Deus, mas um homem tipo com integridade absoluta. A própria história de Jó já mostra sua integridade. Um homem que sofreu o que sofreu, perdeu o que perdeu, teve o que teve, construiu tudo em dobro, mas nunca blasfemou, nunca se revoltou contra Deus, nunca maldizes contra Deus. Então nós vemos um homem totalmente íntegro. Bom, galera, chegamos ao fim do vídeo. Nós vimos sobre as características masculinas, como compaixão, amor, choro, né? Um homem íntegro que nem Jó, fidelidade, espírito aventureiro como Abraão, compaixão como Jesus eu já falei, amor como Jesus eu já falei também, um homem dominante, com força, né, para poder exercer o trabalho. O homem ele tem realmente uma característica que ele é mais forte do que a mulher, e isso é inegável. Se você pegar 100 mulheres e pegar 100 homens e aplicar a mesma carga de serviço para os dois, você vai ver que o homem sempre vai ter uma característica de força a mais que a mulher. Isso não significa que a mulher não vai ter força. Tem mulher que é até mais forte do que homem se você pegar desbalanceado. Se você pegar um homem muito magro, uma mulher muito forte, ela vai ter mais força do que o homem. Mas no geral, não. No geral, o homem ele tem as suas características que a mulher não tem. E as características também, como fidelidade, aventura, isso aí os dois têm iguais. Tanto o homem quanto a mulher têm iguais. E eu quis falar sobre a masculinidade em específico, antes que cria polêmica. Mas ele falou da masculinidade, mas nós mulheres também temos. Podem ter, sim, podem ter, mas eu falei em específico. Espero que isso ficou bem claro, isso ficou bem explicado, que as características vocês puderam entender. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, e um forte abraço e fique com Deus. Até a próxima.